Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Eu estou no capítulo 15, falando a respeito da ressurreição dos mortos. Eu já fiz um vídeo neste capítulo e hoje estarei dando prosseguimento a partir do versículo 21. Vamos lá. Está aí na tela. Versículo 21. Sobre a ressurreição. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, Paulo ele está falando a respeito de dois homens, o homem Adão e o homem Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está dizendo que a morte, o Thanatos, morte do corpo, veio por um antropos, é homem, e também por um antropos veio a ressurreição dos mortos, dos necros. Aí é Thanatos, a morte do corpo, dos mortos é aquele que morreu. Ele está falando que por um homem, lá no Éden, quando o primeiro casal, Deus disse, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2:17. Lá em Romanos diz o seguinte, Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Interessante. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por um homem, Adão, veio a morte. Mas por um homem, Jesus, nosso Senhor, veio a ressurreição dos mortos. E ele continua, porque assim como em Adão, olha aí, todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, foi assim como Adão, todos morrem, apotenesco, morte natural. Então, todos nós morremos em Adão, porque o salário do pecado é a morte. Então, fisicamente, todos nós morremos, mas também, um dia, todos nós seremos vivificados. Vivificados é zoipoiel, produzir vida, gerar vida, dar nova vida, é o termo grego. Cada um, porém, por sua própria ordem. Ele está falando aqui o seguinte, o fato da morte ter entrado ao mundo, a morte física, através de Cristo, é que veio a ressurreição dos mortos. Pode ver que até Jesus não existia a ressurreição dos mortos. Não tinha, as pessoas não ressuscitavam. Daniel falou sobre a ressurreição dos mortos, mas ninguém tinha uma noção clara do que seria a ressurreição dos mortos, do que seria ter um corpo, um novo corpo vivificado. Lá em Tessalonicenses fala que nós seremos transformados. Então,
dá essa ideia de que um dia nós levantaremos dentre os mortos aqueles que morreram em Cristo. Então, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Já falei no vídeo anterior que são as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, Cristo foi o primeiro que levantou dentre os mortos, pois ele morreu como homem. Ele recebeu a carga do pecado em suas costas. Ele levou sobre si os nossos pecados. E quando ele se fez pecador por causa de nós, levando as nossas culpas, os nossos pecados, ele teve que morrer. Pois Jesus era perfeito, ele era imaculado, santo, sem defeito. A morte não poderia tragá-lo, porque ele era perfeito. Mas quando ele levou sobre si os nossos pecados, aí o salário do pecado se cumpriu, veio a morte. Mas ele não pôde ficar retido na tumba, porque ele era justo. Então ele foi as primícias, o primeiro. Depois, os que são de Cristo, ou seja, depois ele foi o primeiro. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, na sua parousia, está aqui, no seu aparecimento. Quando Jesus ele virá na sua volta futura, visível no céu, a ressurreição dos mortos, o julgamento final. Um dia Jesus irá buscar. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. E então virá o fim, telos, o término. A palavra grega telos é término. Quando ele entregar o reino, porque Jesus tem um reino, ele tem um reino. O reino de Jesus está em curso aqui nesta terra. O reino de Jesus está acontecendo. Nós que somos cristãos fazemos parte desse reino. Jesus já falava desse reino quando ele veio. O reino de Deus está no meio de vocês. Não precisa procurar ele ali ou ele aqui. Não, o reino de Deus está no meio de vocês. Pode ver que quando Pilatos interrogou Jesus, ele falou assim: eu sou o rei. O meu reino não é deste mundo, para isso eu nasci. O reino é deste mundo. Então Jesus tem um reino, esse reino está em curso. Mas um dia esse reino vai terminar, quando o fim vir. Então olha, o fim virá. Quando é que vai acontecer o fim de todas as coisas? Quando Jesus pegar o seu reino e entregar ao Deus Pai Todo-Poderoso. Quando houver destruído, tão logo, a palavra quando aí é rotano, essa partícula rotano, grego é tão logo, ele tenha destruído é catargel aí é colocar fim, acabar com tudo, fazer cessar. Todo o principado, arre, bem como toda a potestade, exousia, e todo o dunamis, com certeza que é o poder das trevas. Mas, olha, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Porque convém que ele reine. Basileu, o verbo basileu aí, ele está no presente, na voz ativa e no modo infinitivo. Ou seja, ele está reinando. Aqui quando Paulo escreveu essa carta, ele estava reinando. Por isso que Paulo usou o verbo basileu no presente, na voz ativa e no infinitivo. Ele estava reinando. Olha, que convém que ele reina até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Inimigos aí é ectros. Ectros aí
usado de pessoas que estão em inimizade com Deus pelos seus pecados. Então, aqueles que rejeitam a Deus, o diabo, todo mundo é inimigo do Senhor, debaixo dos seus pés, os inimigos. E ele fala que o último inimigo a ser destruído, está no versículo seguinte, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, porque convém que ele reine Basileu até que haja posto, aí é titeme, porém, a palavra grega, titeme aí, esse verbo é estabelecer, curvar, fixar, estabelecer, tornar. Todos os inimigos, aqui fala todos, ele colocou todos aí é paz, todos mesmo, debaixo dos pés, pés aí é pouso. Tem alguns, tem um salmo, melhor dizendo, Salmo 110, que ele é profético. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os seus pés. Estrado aqui é o lugar de apoio. Então lá em Salmos existia essa profecia dizendo que Jesus falando, ou o Senhor falando, Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor. Interessante, é um salmo de Davi. Inclusive Jesus ele repete esses salmos aqui. Lá em Marcos está dizendo, o próprio Davi, Jesus falou em Marcos 12:36, dizendo assim, o próprio Davi falando pelo Espírito Santo diz, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui ele usou o termo debaixo, não é estrado. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ele falando que o último aí é escatos. Escatos, aí na língua grega, é a última coisa. O último inimigo aí é Ekteros a ser destruído, Catargel é a morte. E ele continua, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo subordinou. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Todas as coisas, todas as coisas. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui tudo que lhe subordinou. Subordinar aí, sujeitar é hipotasso. A palavra hipotasso é um termo usado no meio militar, que é obedecer, estar sujeito, e é uma hierarquia, é obedecer de cima para baixo. E falando que todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Debaixo dos pés é um termo de subjugar. E quando diz que todas as coisas estão o quê? Hipotasso, certamente exclui aquele que tudo subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então quem é esse aqui que foi excluído? É Deus. É Deus. Então, depois de tudo, por isso é que Jesus vai entregar o reino nas mãos do Pai. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, ou seja, todo o sistema tudo estiver sujeito debaixo do domínio do Filho, o próprio Filho, olha, o próprio Filho se sujeitará. Hipotasso. Sujeitar aqui não é no sentido de que alguém é maior na Trindade. Mas por isso que eu falei que o termo é militar. É uma divisão, é uma organização dentro da tropa. Na guerra, todos são soldados, mas cada um no seu devido lugar.
todos ali estão lutando pelo mesmo ideal, a mesma responsabilidade. Estão todos cooperando no sentido de guerrear. E a ideia é essa aqui, é que o Filho tem o seu papel na Trindade, o Pai tem o seu papel na Trindade. E cada uma das pessoas da Trindade, elas respeitam o papel de cada uma dessas pessoas. Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não quer dizer que um é menor do que o outro. Não, nada disso. Eles são iguais, mas eles têm responsabilidades diferentes. Então o Filho está com a missão, o Pai com outra, o Espírito Santo com outra. Pode ver que o Pai é aquele que arquitetou todo o plano salvífico. É Ele que engenhou tudo isso. O Filho veio e executou esta obra. O Espírito Santo está consumando tudo isso. Então o Espírito Santo é aquele que está solidificando esta obra. Então cada um tem o seu papel na obra da redenção. Por isso que ele usou o termo hipotássio, o termo militar. Cada um tem um papel nesta batalha. E por isso que o Filho, ele veio, fez o que lhe foi otorgado, aquilo que estava para ele fazer, que é fazer a obra da redenção. Quando estiver pronto, ele devolve para o Pai, porque foi o Pai que arquitetou. De outra maneira, então, ele está falando, parece que ele abriu um parênteses aí, Paulo. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Parece que naquele período tinha alguém que se batizava pelos mortos, como alguns grupos religiosos ainda nos dias de hoje. Não que Paulo esteja validando esse tipo de batismo, mas ele está usando esse tipo de batismo como um argumento. Olha, se alguém se batiza pelos mortos, crendo que os mortos não ressuscitam, ou morreu, acabou, então, que vale esse batismo? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E aí? Fez duas perguntas. Então esse pessoal que anda batizando pelos mortos, porque tinha esse grupo, se os mortos ressuscitam, se morreu, acabou, esse batismo não tem valor nenhum. E por que nós, olha, e por que também nós nos expomos a perigo toda hora? Ou seja, para que eu estou me expondo? Expor ao perigo é equidunel, correr risco. Seria o nosso linguajar de correr risco. Por que eu fico correndo risco toda hora? Todo momento eu estou correndo risco de vida. Se morreu, acabou. Eu prego o evangelho, toda hora estou correndo risco de ser apedrejado, ser morto, emboscado. Se morreu, acabou, eu não vou mexer com nada não. Vou pregar o evangelho não, vou viver a minha vida. E dia após dia morro. Apotenesco. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele que usou que eu protesto. Protesto aqui é usado nas afirmações de juramento. Eu o protesto. Pela glória, aí glória, calresses, ato de gloriar, que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, e ele continua: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Com certeza aqui, a gente não sabe se ele lutou em Éfeso, ele lutou com animais selvagens, ou se ele usou um termo figurado para dizer que ele lutou com homens violentos ali em Éfeso. Porque em Éfeso ele teve um bom tempo em Éfeso e ele passou por muitas lutas e tribulações. Isso deve ser no final da segunda viagem missionária de Paulo, porque com certeza essa carta aqui, sabe, ele já tinha passado por Éfeso,
Se como o homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? O termo grego feras é eteriomahel, que é lutar com animais selvagens. Eu não sei se ele está usando o sentido figurado. Deixa eu ver quantos minutos que nós temos aqui. 20 minutos, vou mais 5 minutos e depois eu paro. E ele falou assim, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É isso. Gente, se a gente não ressuscita, se não a ressurreição dos mortos do grande último dia, se morreu, acabou, vamos comer, beber, alegrar, porque amanhã vamos morrer e acabou a vida. Muito simples, vamos aproveitar a vida. Para que ficar correndo risco toda hora? Se morreu, acabou. Eu estou perdendo tempo pregando o Evangelho. E aí ele vai dizer, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Com certeza eles estavam ouvindo as más conversações. Aí a palavra é homilia, companhia, comunhão. Ou seja, a companhia com quem vocês estão andando, a relação de vocês com alguém aí está corrompendo. Corromper é fetério, que é destruindo, está destruindo o costume de vocês. E ele, olha para você ver aqui no 34, tornai-vos a sobriedade como é justo, e não vos pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha vossa. Olha, tornai-vos a sobriedade, é kinefo. Sabe o que ele está falando? Vocês estão bêbados. Sabe o que vocês têm que fazer? Sai dessa embriaguez, que metaforicamente é voltar a ter uma mente sóbria. Mas o termo é kinefo, é isso, recuperar-se da embriaguez, tornar-se sóbrio. Vocês estão embriagados. Sai dessa embriaguez. Tornai-vos a sobriedade como é justo, de Caios. E não pequeis. Eles estavam pecando, hamartando. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Conhecimento é agnosia. Digo isso para a vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Aí eu falei assim, alguém vai questionar Paulo. Paulo tem em mente aí um inquiridor imaginário. Mas alguém pode perguntar, mas como levantam os mortos? E qual o corpo que eles têm? Com qual corpo eles vão se levantar? Aí ele fala, insensatos. Sensato é tolo, estúpido, sem razão, precipitado. O que semeia? Ele vai usar um termo, o semeia espeiro. Espeiro é espalhar, é semear, espalhar semente. Não nasce primeiro, olha isso, a semente, olha aí, insensato. Uma semente, ela é lançada na terra, ela é semeada. E não nasce primeiro se não morrer. Ou seja, aquela semente ela morre e da sua morte nasce o quê? Uma nova planta. Então nasce, zopoiel, nascer, ter nova vida. Primeiro, se não morrer, apotenesco. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Ou seja, quando você semeia, aí espeiro, aí novamente usando o termo espeiro, você semeia o que? Um grão de trigo, como o grão de trigo, ele colocou aí o trigo, ou de qualquer outra semana. Então, para nascer tem que semear o grão. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouver dar, e cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então você joga um carocinho de semente ali na terra, e ao nascer ela forma uma planta.
o pé de trigo com a sua haste, o pé de azeitona, por exemplo, a oliveira é uma árvore frondosa, não muito grande, mas é uma árvore. Então, veja bem que você semeia uma semente e nasce uma planta de acordo com o que Deus estabeleceu. E ele continua, eu vou parar no verso 40. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e a outra a dos peixes. A carne aqui é sarx. Ele está fazendo a distinção. O homem é uma forma, os animais de outra forma, as aves de outra forma e dos peixes de outra forma. E vai dizer também que, olha, também há corpos celestiais. Corpos celestiais aí é pourâneos, ou seja, que é referente aos céus, e corpos é soma. E corpos aqui, com certeza, ele não está falando de planetas, não está falando de estrelas, não está falando de corpos celestes hoje, como nós temos em mente, de planetas nos céus, não, porque o termo soma, o termo grego, soma, o substantivo em Deus, é corpo, tanto de seres humanos como de animais. Pode ser um corpo sem vida ou um cadáver. Então, tudo indica que pode ser. Mas também, ele diz, o dicionário grego, que pode ser um conjunto de estrelas. Mas o primeiro significado aqui é corpos de seres humanos. Então, não sabemos se Paulo tinha em mente se era objetos celestes ou quando fala de seres celestiais. Olha, e há corpos celestiais e há corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Com certeza o que Paulo tinha aqui, quando ele fala corpos terrestres, e quando ele usa o termo grego terrestres, epigeios, que existe sobre a terra, terreno. Então, se há um corpo aqui nessa terra, então aqui não está falando de corpos celestiais, com certeza ele está falando de planetas celestiais, ele está falando de seres celestiais. Olha, há também seres celestiais e há também seres terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, ou seja, a glória aí é doxa. A doxa é a majestade, é o brilho, o esplendor. Claro que glória, a palavra doxa, também se aplica a sol, luas, estrelas. Mas aqui ele está falando de corpos terrestres em relação a isso. Então, com certeza, Paulo está tratando de seres celestiais e seres terrestres. E sem dúvida, olha, sem dúvida, aí verdadeiramente, uma é a glória dos que estão nos céus e outra é a glória daqueles que existem no mundo. Pois bem, eu vou ficando aqui no versículo 40, eu vou ficando por aqui. Então no próximo vídeo eu estarei dando continuidade a partir do versículo 41 e aí estarei encerrando esse capítulo 15, falando sobre a ressurreição dos mortos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.